Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia! Como estamos neste quarto? Tudo bem com vocês? Bom dia! Paramos ontem na página 19, o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Bom dia, bom dia! E vamos dar continuidade por aqui, então. Bora lá! Nossa primeira inclinação é curar os narcisistas colocando-os em seu devido lugar. Não importa se estou falando com professores, grandes executivos ou meus vizinhos, a reação é a mesma. Esses egocêntricos têm que saber que não são especiais, que não estão com essa bola toda, que não são os reis da cocada preta e que precisam descer do salto alto. O tema do narcisismo penetrou tanto na consciência social que a maioria das pessoas o associa corretamente a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo o nível de gravidade desse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação. O que significa que não consertamos o narcisismo de alguém colocando a pessoa no lugar dela e lembrando-a de suas imperfeições e de sua mediocridade. A humilhação está mais para a causa desse comportamento do que para a sua cura. Analisando o narcisismo pelas lentes da vulnerabilidade. Diagnosticar e rotular pessoas cujas batalhas são mais contextuais ou adquiridas do que genéticas e orgânicas é, com frequência, bem mais prejudicial do que útil para a cura e a mudança. Aqui eu gosto de trazer a questão dos rótulos, né? Como é fácil rotular. Não, esse aí tem TDAH, pronto, que se vire. Aí tem isso, aí tem aquilo, que se vire. A gente vai falar disso depois. Catalogar o problema colocando o foco em quem as pessoas são, em vez de nas escolhas que elas estão fazendo, deixa todo mundo isento. Que pena, eu sou assim. Como acredito que devemos responsabilizar as pessoas pelos seus comportamentos, não estou falando aqui de culpar o sistema, mas de entender as causas para que seja possível lidar com os problemas. Costuma ser útil identificar modelos de comportamento e entender o que eles podem indicar. Mas isso é bem diferente de ser definido por um diagnóstico, algo que, como mostra a minha pesquisa, geralmente aumenta o medo de vergonha e impede as pessoas de procurarem ajuda. Precisamos compreender essas tendências e influências comportamentais, mas considero mais proveitoso e até mais transformador em muitos casos examinar os modelos de comportamento pelas lentes da vulnerabilidade. Por exemplo, quando analiso o narcisismo sob esse ponto de vista, enxergo o medo da humilhação de ser alguém comum. Identifico o receio de nunca se sentir bom o bastante para ser notado, amado, aceito ou para perseguir um objetivo. Algumas vezes, o simples ato de humanizar problemas lança uma luz importante sobre eles, luz que muitas vezes se apaga no minuto em que o rótulo estigmatizante lhe é lançado. Essa nova definição de narcisismo traz muita clareza e ilumina tanto a fonte do problema quanto suas possíveis soluções. Consigo ver com nitidez como e por que cada vez mais pessoas se esforçam para tentar acreditar que são suficientemente boas. Percebo uma mensagem subliminar por todos os lugares dizendo que uma vida comum é uma vida sem sentido. E noto como as crianças que crescem num ambiente de reality show, culto à celebridade e mídia social sem controle, podem absorver essa mensagem e desenvolver uma visão de mundo completamente distorcida, que é: o meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou no Instagram. Pelo fato de sermos todos suscetíveis à propaganda de massa que deflagra tais comportamentos, essa nova lente de observação remove a oposição nós
versus aqueles malditos narcisistas. A vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância é facilmente confundida com um estímulo para sermos extraordinários. É sedutor usar o parâmetro do culto às celebridades para medir a significância ou insignificância das nossas vidas. As ideias de grandeza e a necessidade de admiração parecem um bálsamo para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. Sim, esses pensamentos e comportamentos, no final, causam mais dor e levam a mais isolamento. Porém, quando estamos sofrendo e o amor e os relacionamentos estão pesando na balança, nós nos agarramos àquilo que parece nos oferecer maior proteção. Certamente existem situações em que um diagnóstico pode ser necessário para que o tratamento correto seja encontrado, mas todo mundo também pode ser beneficiado pela abordagem dos conflitos através das lentes da vulnerabilidade. Sempre é possível aprender alguma coisa quando consideramos as questões a seguir. 1. Quais são as mensagens e as expectativas que definem a sociedade em que vivemos? Como a cultura social influencia os nossos comportamentos? 2. De que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger? E 3. Como os nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade de um forte sentido de valorização? Voltando à problemática anterior, sobre estarmos ou não cercados de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, acredito que existe uma poderosa influência social em ação agora mesmo, e que o medo de ser comum faça parte dela. Mas tenho certeza de que a resposta está em uma camada mais profunda. Para encontrar a fonte, devemos passar longe da linguagem abusiva e estigmatizante. Se ampliarmos a perspectiva, a visão muda. Sem perder de vista os problemas que viemos discutindo, podemos enxergá-los como parte de um quadro maior. Isso nos permite identificar perfeitamente a maior influência cultural da nossa época, o contexto capaz de explicar o que todos identificam como uma epidemia do narcisismo. Além disso, ele também proporciona uma visão panorâmica das ideologias, dos comportamentos e dos sentimentos que estão transformando lentamente quem nós somos e a maneira como vivemos, nos relacionamos, trabalhamos, lideramos, cuidamos dos filhos, governamos, ensinamos e nos conectamos uns com os outros. Esse contexto a que me refiro é a nossa cultura de escassez. Escassez, o problema de nunca ser bom o bastante. Um aspecto crucial do meu trabalho é encontrar uma linguagem que expresse com precisão os dados obtidos e também seja profundamente compreendida pelos participantes da pesquisa. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase nunca ser, daí tem um espaço em branco, o bastante, levam apenas alguns segundos para começarem a preencher a lacuna com nunca ser bom o bastante, nunca ser perfeito o bastante, nunca ser magro o bastante, nunca ser poderoso o bastante, nunca ser bem-sucedido o bastante, nunca ser inteligente o bastante, nunca ser correto o bastante, nunca ser seguro o bastante, nunca ser extraordinário o bastante. Uma das minhas autoras favoritas sobre a escassez é a Laine Twist, ativista global e arrecadora de fundos sociais. Toda vez que vem esses nomes e palavras em inglês eu já começo a rir, porque me dá um branco, gente, vocês não têm ideia. Ontem eu terminei a live que eu comecei a rir, porque vocês viram que eu travei pra falar Houston. Eu pensei, eu vou pegar depois e vou gravar um story falando Houston, porque na hora de ler, como eu não tenho fluência nem conhecimento básico do básico em inglês, trava, simplesmente trava. É muito engraçado, gente. Mas vocês, tá tudo bem, quem consegue e sabe falar perfeito, quiser corrigir e me ajudar também, super válido, tá? Em seu livro The Soul of Money, A Alma do Dinheiro, ela se refere à escassez como a grande mentira.
Ela escreve: para mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é: não dormi o suficiente. O seguinte é: não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta da sua presença ou examiná-lo. Olha só que forte isso, hein? Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de que podermos nos dar conta da sua presença para examiná-lo. Passamos a maior parte das nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Antes de nos sentarmos na cama, antes dos nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e de nossas interações com a vida. Eu vou ir marcando aqui, tá? A escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Tudo, de segurança e amor até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou poderemos ter e quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa avaliação constante tão desoladora é que quase sempre comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família e nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então, comparamos nossa realidade com a visão ficcional de quando alguém próximo de nós já conquistou. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare com que frequência você compara sua vida atual com uma lembrança de bem-estar que a nostalgia editou em sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Lembra de quando? Ah, bons tempos. A fonte de escassez. A escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação e que estejam profundamente enraizadas na comparação e dispersadas pela desmotivação. Quando menciono uma cultura com tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha da nossa identidade coletiva, mas que há muitos entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Nos últimos 10 anos, testemunhei grandes mudanças nos Zeitgeist do meu país. Quero pesquisar aqui, não sei o que é, se alguém souber. Identifiquei essas transformações por meio da coleta de dados e as reconheci nos rostos das pessoas que encontrei. Entrevistei e com quem conversei. O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática que um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças na nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro, por várias guerras, recessão, desastres naturais de enormes proporções e pelo aumento da violência gratuita e dos assassinatos em escolas. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tamanha força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. Olha só. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tamanha força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. Quando eu falo do coletivo, né?
E quando se trata do número impressionante de desempregados e subempregados em diversas partes do mundo, é como se todos tivéssemos sido diretamente afetados ou fôssemos próximos de alguém que passou ou esteja passando por isso. A preocupação com a escassez é a aversão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo e, em vez de nos unirmos para resolver o problema, o que requer vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Encontrei as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas microsociedades da família, do trabalho, da escola e da comunidade. E todas elas compartilham a mesma fórmula de vergonha, comparação e desmotivação. A escassez encontra terreno fértil nessas condições e as perpetua, até que uma massa crítica de pessoas começa a fazer escolhas diferentes e a remodelar os contextos menores a que pertencem. Um modo de pensar sobre os 3 componentes da fórmula da escassez e a maneira como elas influenciam a sociedade é refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver lendo as perguntas, tenha em mente todos os ambientes ou sistemas sociais que você faz parte, seja em sala de aula, em família, na comunidade ou talvez na sua própria equipe de trabalho. 1. Vergonha. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo? O perfeccionismo é uma realidade? 2. Comparação. A competição saudável pode ser benéfica, mas a comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente? A criatividade tem sido sufocada? As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? 3. Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas? É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando? Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos? Nossa, eu olhando e enfim, trazendo, analisando essas perguntas todas, a gente pode parar para pensar e voltar no tempo, né? Inclusive, hoje existem algumas terapias que trabalham a fase escolar, que para mim veio muito questões da época de escola. Claro, de fatos que aconteciam em casa também, entre o meio social, amizades, né? E lançava algo, precisava ter para sentir que tinha pertencimento, né? Leis do amor lá dentro do sistêmico, pertencer. E aí, a gente se sentia parte ou não parte de acordo com aquilo que vestia, fazia, podia ter e fazer. E aí eu começo a olhar, às vezes, até pro sistema de educação, né? A gente é medido por uma nota e comparado com os colegas. Eu vi esses dias uma matéria de escolas que, inclusive, as pessoas sentavam na sala de acordo com as suas notas. Então, se quisesse conquistar um lugar melhor para sentar, você precisava tirar uma nota melhor. E eu entendo que existe uma necessidade de avaliação. Como que eu vou entender se a pessoa compreendeu o conteúdo ou não? Mas eu entendo que talvez esse seja um modelo que precisasse ser revisto no contexto de como fazer essa avaliação, né? Às vezes, vamos lá, aquela professora, aquele professor tem o hábito de fazer todas as provas escritas, o que tira a oportunidade de pessoas que têm mais facilidade oral em poder se pronunciar e mostrar suas habilidades. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que odeio prova escrita, prefiro prova oral, porque eu tenho mais facilidade na comunicação. Aí tem as pessoas que não vão conseguir ir bem nem na prova oral e nem na escrita, porque elas simplesmente travam de nervoso. Então, às vezes é uma pessoa, e eu tive muitos colegas assim,
A gente antes da prova sentado conversando e eu pensava, meu Deus, essa pessoa sabe tudo, tudo. Chegava na hora da prova, travava, ia muito mal, chegava a ponto assim de reprovação, porque não conseguia lembrar no nervoso, simplesmente o cérebro bloqueava as informações na hora das avaliações. Se ela sabia que ela estava sendo avaliada, ela travava. E era uma pessoa que tinha extremo conhecimento. É legal ter essas oportunidades de desenvolver também essa segurança em quando você é avaliado, porque a ideia de que no mercado de trabalho você não vai esperar se sentir pronta, você está sendo analisado e avaliado o tempo todo. Mas se a gente trouxer para uma situação daquilo que a Brené trouxe nessa parte do livro, já desde ali a gente é comparado, né? A fulano tirou 10, você tirou 9, você não é bom o suficiente. Ah, fulano tirou 6, você tirou 9. Nossa, aquela pessoa lá é muito pior que você. E assim, a gente vai gerando essas pequenas e sutis comparações. Ah, porque a filha da vizinha já faz isso, o filho da vizinha já caminha, o Beltrano já fala, a tua irmã, tua prima já não sei o quê. A comparação constante, onde todo tempo a gente é insuficiente. Às vezes é na intenção de que não, eu vou comparar ela com fulaninho para ela ver que ela também pode chegar lá. Que a intenção é boa, mas olha o quanto isso pode ser cruel a longo prazo. As pessoas continuam se comparando no longo prazo. E isso é natural. É algo que a gente nunca vai conseguir parar. Psicologicamente falando, é impossível o ser humano não se comparar. Mas o que é legal a gente trazer? Com quem eu vou me comparar? Eu vou continuar me comparando com as outras pessoas? Ou será que de repente seria mais inteligente eu me comparar comigo de um tempo atrás e perceber a minha evolução? Porque aí se torna uma comparação um pouco mais justa, né? Porque eu estou na mesma caminhada. Eu não tenho como me comparar com a vida de outra pessoa que andou outra caminhada, outra história, outra vida. E isso é muito cruel quando a gente faz esse tipo de comparação. É cruel com nós e é cruel com as outras pessoas também. Vamos lá. Quando eu vejo essas perguntas e penso sobre a nossa macro-sociedade, a mídia e o panorama social, econômico e político, minhas respostas são sim, sim e sim. Quando penso na minha família, sei que essas são as questões exatas que meu marido e eu tentamos superar todos os dias. Uso a palavra superar porque desenvolver um relacionamento, criar uma família, implantar uma cultura organizacional, administrar uma escola ou promover uma comunidade religiosa de um jeito que seja fundamentalmente oposto às normas sociais governadas pela escassez, exige consciência, compromisso e muito trabalho, todos os dias. A macro-sociedade está sempre exercendo pressão sobre nós, a não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos. O estado permanente da escassez se torna o modus operandi. Somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que desafiam o ambiente social da escassez. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que chamo de plenitude. Em sua essência, é a vulnerabilidade, enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou o bastante. Se você retornar aos 3 blocos de perguntas sobre escassez e se perguntar se desejaria ficar vulnerável em algum contexto definido por aqueles valores, a resposta que para a maioria de nós é um sonoro não. Se você se perguntar se essas condições o levam a desenvolver o amor próprio e a autovalorização, a resposta é não, mais uma vez. Os elementos mais raros em uma sociedade da escassez são a disposição para assumir nossa vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito de escassez que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades,
chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Todos queremos ser corajosos. Nós queremos viver com ousadia. Estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente o que devemos temer e a quem devemos culpar. No próximo capítulo, conversaremos sobre os mitos da vulnerabilidade que abastecem a escassez e sobre como a coragem começa a abrir caminho quando nos mostramos e nos permitimos ser vistos. Derrubando os mitos da vulnerabilidade. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que estamos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Nem vou começar aqui, que é bem o início de um novo capítulo, que é os mitos da vulnerabilidade. Então amanhã a gente dá continuidade aqui na página 27. Gente, assim, não sei pra vocês, mas pra mim tá fazendo bastante sentido. O que eu quero propor aqui pra vocês também é que quando a gente faz a leitura aqui, eu trago a leitura... a ideia inicial desse projeto que eu trouxe de ler ao vivo é porque eu sempre estou lendo. E eu sei que tem pessoas que não gostam de ler ou que às vezes não tem o livro, ou enfim... Então, decidi vir ler ao vivo e eu sei que tem pessoas que assistem depois também a gravação. Mas qual que é a ideia também que a gente pode ir começando a construir na nossa cultura da leitura ao vivo aqui? Vocês podem ir interagindo também. Trazer as anotações. Nossa, tal parte chamou muito minha atenção. De aquilo que tu falou eu vejo diferente. Eu vejo assim, eu vejo assado. E aí a gente consegue fazer uma troca também. Então, quando a gente termina a live aqui, ela fica salva lá no meu feed. Vocês podem ir lá e comentar sobre o que a gente falou aqui. Vocês podem me chamar no direct também para trazer os insights de vocês. Como vocês perceberam o que eu li aqui. E isso acho que vai enriquecer bastante essa troca, né? Quando vê mais adiante, a gente vai criar até um grupo pra gente debater o pós-leitura, o que fez sentido e o que não fez. Mas sempre que eu trago aqui alguma reflexão, uma colocação sobre o que foi lido, vocês sempre precisam ativar os filtros de vocês. Essa é a minha perspectiva, é o meu ponto de vista. Então, nem sempre a gente vai ter o mesmo ponto de vista. Por isso eu acho legal de ouvir a opinião de outras pessoas também, pra gente poder, de repente, olhar por um outro ponto e ver outras formas também. Então, quando eu trago algo aqui, sintam-se extremamente à vontade. Anota, coloca depois as tuas palavras, as tuas afirmações, enfim, as tuas contribuições também. É praticamente o clube do livro, Nath. A gente pode pensar nessa ideia mais pra frente, inclusive, também. A ideia da live é justamente de não ter horário. Tipo, eu venho aqui sempre 7h30, 8 horas, mas fica salva. Então, quem tá indo pro trabalho esse horário ou está trabalhando já, não consegue assistir ao vivo. Então, essas pessoas acabam assistindo no depois salvo. No Clube do Livro também foi uma ideia que eu tive de repente começar, só que entra essa questão do horário também. Então, claro que nunca a gente vai conseguir achar o horário melhor para todo mundo, a gente vai ter que definir e quem puder participa. Mas podemos sim analisar essa ideia mais adiante, inclusive em paralelo, para fazer algumas leituras em grupo de alguns temas mais específicos também, né? Mas vamos analisando sim. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Um extraordinário dia. A gente se encontra amanhã para dar continuidade aqui na nossa leitura e que a gente faça desse dia o melhor dia da nossa vida até hoje. Beijo, até amanhã.